Vamos então à palestra do Dr. Lutz, Evidências da Existência de Deus, incluindo uma prova. É um grande privilégio poder estar aqui, conversar com vocês um pouquinho durante o dia de hoje. E eu queria dizer que eu gostei muito do povo da região. Fiquei impressionado com a forma como as pessoas se comportam, pessoas polidas, educadas, né? E gostei também do nível das perguntas, ontem à noite, hoje, né? Então, é muito bacana realmente estar aqui, poder conversar com vocês. Infelizmente, quer dizer, eu não consigo ter esse carisma, né, do professor Matusalém, mas eu fico muito feliz de ter sobrevivido à questão do sacrifício ali, para a gente poder trabalhar um pouquinho uma outra questão, que é a prova da existência de Deus, né? Na verdade, a palestra aqui fala de evidências, né? E evidência não é necessariamente prova, mas provas são evidências também, né? Então, agora eu queria saber uma coisinha de vocês. Tem alguém aqui que não é curioso? Ninguém? Tá difícil. Não, olha, a curiosidade é uma coisa bacana. Eu sempre fui muito curioso desde pequeno. Minha mãe conta que no primeiro dia de vida eu já estava olhando para o ambiente, tentando entender o que tinha ao redor. Eu nasci numa família cristã, mais especificamente adventista do sétimo dia. E lá por uns 4 anos de idade, antes disso eu já estava tentando entender tudo que funciona, como as coisas funcionam, né? Quem nunca, né, aqui pegou um brinquedo, quebrou e tentou ver como é que funcionava, né, essas coisas. E a gente tentar entender como é que as coisas funcionam, por que de dia o céu é azul, de noite aparece estrelado. Então essas coisas me ocupavam a imaginação e eu tentava entender tudo, né? De preferência saber tudo, mas eu ficava pensando, será que algum dia é possível conhecer o máximo possível de coisa, talvez tudo, né? E a gente sabe que é impossível isso. Mas assim, quando eu tinha uns 4 anos, eu me perguntei o seguinte: bom, eu nasci numa família cristã, existem várias denominações, várias igrejas, por que eu deveria seguir nessa igreja só porque os meus pais pertencem a essa igreja? E as outras crianças que nasceram em outros lares com outras diferentes ideias? Aí eu perguntei para o meu pai sobre esse tipo de coisa. Ele abriu a Bíblia e começou a explicar ali os ensinamentos bíblicos e comparar as diversas religiões. Eu fiquei satisfeito com a resposta, mas depois, algum tempo depois, eu comecei a pensar: ok, mas e se Deus não existir? De que adianta eu ficar seguindo a Bíblia? Aí eu preciso resolver essa dúvida. Eu tinha uns 6 anos, mais ou menos, eu resolvi fazer um teste com Deus, né? Para verificar se ele realmente existisse. Eu era sincero. E eu fiquei satisfeito com a resposta também. Só que isso é pessoal. E qual é o problema com isso? Eu não posso compartilhar com outras pessoas, só posso dizer: olha, aconteceu comigo. Aí alguém pode dizer: não, isso aí foi um sonho, ou uma doença mental. Então, e aí? Né? Então eu passei a me preocupar com uma outra coisa. Como a gente pode trabalhar com evidências que sejam objetivas, ou seja, compartilháveis? A gente pode trocar ideias com outras pessoas a respeito daquilo. As pessoas podem analisar criticamente, talvez tirar uma conclusão diferente da gente. Será que é possível isso? Pessoas como Richard Dawkins, por exemplo, dizem que não existe sequer um vestígio de evidência da existência de Deus. Bom, eu vou mostrar umas coisinhas para vocês hoje aqui, para vocês verem se isso é verdade ou não. Primeiro, eu separei também pensei 5 assuntos que servem como evidências de Deus e que às vezes as pessoas não notam.
Só que isso vai passar por alguns temas bem complicados, temas que eu já discuti com matemáticos, gente PhD em matemática, e tem detalhes que as pessoas não acompanham sem um estudo profundo antes. Então, já tive problemas de entendimento, eu já vi matemáticos quebrando a cabeça para entender algumas coisas que estão envolvidas nesses assuntos. E não é gente pequena, gente sim com formação máxima em matemática, mas lembre, matemática é uma área vastíssima, tem muitas áreas, ninguém no mundo hoje em dia consegue dominar toda a matemática conhecida pela humanidade. E o que a humanidade conhece é uma coisinha ínfima. Bom, vamos ver uma coisa. Vamos primeiro em ordem cronológica, tratando de evidências, e nós vamos acabar com um exemplo de prova da existência de Deus. Primeira questão das profecias bíblicas. Bom, uma coisa que o Michelson colocou ontem à noite sobre profecias, né? É bom o pessoal tentar lembrar do que ele falou ontem, né? Ele começou a contar alguns exemplos de profecias e como elas conseguem ser específicas, dar dados precisos com até milênios de antecedência. E mais, quando a gente abre um livro como Apocalipse, pinça um versículo lá, a impressão que a gente tem é que a gente está lendo um texto escrito por uma pessoa que cheirou alguma coisa estranha, né? Ou fumou umas... Mas quando a gente olha o contexto, começando especialmente com Daniel, a gente vê que aqueles textos não são malucos como parecem. Existem símbolos pré-definidos, símbolos definidos e usados consistentemente. Então, a própria linguagem é definida. Isso não significa que a gente sabe exatamente cada detalhe do que a profecia está dizendo. Mas a gente encontra uma quantidade grande de detalhes e datas que nos permitem nos permitem localizar as coisas no tempo e nos eventos. E mais, as profecias formam uma sequência. Então não basta eu extrair um versículo isolado e tentar entender. Não vai funcionar. É uma sequência. Eles assim, acontece isso, depois diante de tal calamidade, assim, assado que vai acontecer, então acontece tal e tal evento, e depois na data tal acontece tal coisa, ou na data não exatamente, né? Temos pontos de referência e intervalos de tempo, que diz, esse período aqui dura tanto, por exemplo. Então nós encontramos essas coisas. E mais, existem vários tipos de profecia, e cada profecia traz detalhes diferentes. Às vezes, uma mesma época é descrita várias vezes sob pontos de vista diferentes, como faz, por exemplo, o livro de Apocalipse. Só que o livro de Daniel é muito interessante porque ele mostra a profecia e ele faz a interpretação. Se vocês lerem Daniel 2, depois Daniel 7, por exemplo, só para pegar dois exemplos, vocês veem ali a profecia sendo descrita e depois a explicação sendo dada. O que significa cada símbolo? Por exemplo, a estátua de Nabucodonosor, né? O próprio livro lá diz que são vários reinos que sucederiam na terra. E o primeiro, a cabeça, simbolizava o reino de Babilônia. E depois outros reinos que sucederiam. Nós temos lá no peito e os braços de prata eram a Grécia, a Medo-Pérsia, o ventre e os quadris de bronze, que representavam a Grécia, e as pernas de ferro, que representavam o Império Romano. E depois os pés em parte de barro, em parte de ferro, representando as nações europeias que tentariam se unir por semente humana, né? Ele fala isso explicitamente, e não conseguiriam. E teria uma parte frágil e uma parte forte. Depois, no Daniel 7, são usados outros símbolos animais para representar os mesmos reinos, aí com mais detalhes, com outros pontos de vista e com datas. Bom, a gente avaliando todas essas profecias, nós vemos uma coisa interessante ali, que
elas vão fechando o cerco e eliminando todas as objeções que as pessoas costumam ter em relação a profecias. Que críticas as profecias costumam receber? A profecia pode ter acontecido depois dos fatos, pode ter sido escrita depois dos fatos, né? Em vários casos as pessoas propuseram essa hipótese, só que nós vemos profecias, por exemplo, se cumprindo no século XIX. Ninguém em sã consciência vai achar que Daniel ou João, lá no Apocalipse, escreveu esse livro depois do século XIX, né? Então, fica ridículo até. E a questão, outra crítica seria quanto à linguagem. A linguagem é muito vaga, são símbolos estranhos, malucos, que a gente pode encaixar qualquer coisa ali. E não é verdade quando a gente começa a examinar. Bom, o ponto é, assumindo ou avaliando essa evidência, não temos tempo de entrar nisso agora, a gente pode examinar qual a probabilidade de alguém conseguir prever eventos futuros com até milênios de antecedência e prever precisamente, né? Isso é um indício de que a Bíblia não é simplesmente o produto de uma cultura humana comum. Se a gente vai acreditar no que a própria Bíblia diz, ela diz que Deus revelou aquilo ali porque Ele conhece passado, presente e futuro. Se a gente quiser encontrar alguma outra explicação alternativa, no mínimo uma viagem no tempo vai aparecer por aí, né? E tem gente que prefere, né, aliens, viagens no tempo, que for, para não considerar a possibilidade de Deus. Mas vamos adiante. Isso aqui é só um tipo de evidência. Aqui eu só estou mencionando evidência, não temos tempo para entrar a fundo, né? Outra evidência é a ciência. Como assim? A ciência. Não estou falando de áreas da ciência. Não estou falando de coisas que a gente descobre na ciência. Estou falando da ciência. Como isso é uma evidência de Deus? Veja bem, a maioria das pessoas não sabe de uma conexão importante que existe entre ensinamentos bíblicos e a descoberta da ciência. Notem o seguinte, hoje em dia, quando se fala em ciência, a gente quase sempre está falando de outros assuntos que não são aquilo que os pioneiros da Revolução Científica colocaram. A gente normalmente fala de ciência como área do conhecimento, isso é tradicional, vem de antes da Revolução Científica. A gente fala em ciência como resultados do que foi descoberto, ou opiniões de cientistas, e resultados de pesquisas, ou as próprias pesquisas, a atividade acadêmica. Só que isso, na verdade, é uma colcha de retalhos que não é consistente e que gera bastante problemas para a gente poder entender como as coisas funcionam. E eu vi muitos casos, infelizmente não dá tempo de contar agora, mas de pessoas que, lendo literatura de filosofia da ciência, que tenta mostrar de uma perspectiva filosófica como a ciência funciona, como ela se desenvolveu. Então, voltando, eu vi muita gente com problemas muito sérios para entender coisas simples do mundo natural, da física, de leis físicas, por exemplo, por causa de coisas que aprenderam em literatura da filosofia da ciência, totalmente incompatíveis com o que a gente observa na natureza. E nós tivemos que trabalhar, tivemos que desconstruir esses conceitos para conseguir voltar e tornar simples, que as pessoas conseguissem lidar de forma simples e direta com leis da natureza. E eu vi isso acontecendo várias vezes, né, com colegas meus, inclusive. Então, uma das coisas que acontece nesse contexto são conceitos confusos de ciência. Quando a gente vai analisar o que esses conceitos têm de problema, a gente vê o seguinte: puxa, parece que a humanidade não sabe o que é ciência, dizendo tantas coisas contraditórias sobre ela. Então eu fui investigar, ver em que se baseia exatamente a ciência. Mas como? Cada um diz uma coisa sobre ciência. Eu fiz o seguinte: eu vou estabelecer um critério. O meu critério vai ser de eficiência. Se a ciência não for mais eficiente que outras coisas, não vale nem a pena ser definida. Então eu peguei trabalhos científicos em várias áreas, trabalhos científicos, ou melhor dizendo, trabalhos acadêmicos, né, desses que são publicados em revistas indexadas. E eu comecei a analisar vários trabalhos ao longo de épocas e
e áreas diferentes para verificar o grau de eficiência de cada tipo de pesquisa. E eu descobri que realmente tem uma família de métodos de pesquisa que se destaca em eficiência muito acima dos outros. E essa família, eu pensei, isso aqui é que vale a pena ser definido como ciência. Os outros papers, os outros artigos, eram coisas comuns, bacana, brilhantes pesquisadores, coisas que vale a pena, né? Mas a eficiência normal, a eficiência da pesquisa comum. Como a gente parar para pensar em alguma coisa, coletar dados e chegar a conclusões. Simples. Agora, uma família de métodos de pesquisa se destacava de forma absurda. Chegava, em alguns casos, eficiência infinita. Agora, como é que eu medi essa eficiência? Isso demoraria para explicar, né? O ponto é que nós temos duas famílias distintas de métodos de pesquisa, e uma delas vale a pena chamar de ciência. Agora, o que esses métodos têm em comum? Eu fui examinar todos os casos, né? E eu notei o princípio, o que eles tinham em comum, e não só isso. Por que eles eram tão eficientes? E eu encontrei uma coisa em comum: uma forma de usar métodos matemáticos. Ponto. Aí eu pensei, mas por que os historiadores da ciência não têm ideias tão estranhas sobre isso, se a gente pesquisando essas coisas a gente encontra essa informação? Qual é o problema? E outra, a gente vê que aconteceu alguma coisa muito importante na Revolução Científica, ali pelos séculos 17 principalmente. E a partir dali o conhecimento começou a crescer exponencialmente, como nunca antes tinha acontecido na história humana. O que mudou ali? Alguma coisa eles fizeram de certo. Então eu fui lá, em vez de ler sobre a história da ciência, eu fui ler o que as pessoas que viveram naquela época e que fizeram a coisa acontecer, o que elas escreveram. Exemplo, Galileu Galilei e outros. E o que eu descobri? Que eles tinham naquela época a mesma ideia que corresponde à conclusão a que eu cheguei estudando os trabalhos ao longo dos tempos. Mas vamos voltar um pouquinho, vamos tentar entender que ideia é essa. Olha só, conhecimento humano, tá? Nós temos todo tipo de conhecimento humano. Quando a gente nasce, a gente já começa a brincar com os sentidos, depois brincar com os nossos próprios movimentos, aprender a mover os membros, e a gente vai aprendendo com isso, isso é conhecimento. Agora, a humanidade como um todo também tem estratégias de conhecimento e também tem propósitos diferentes com isso. Por exemplo, preservação de memória coletiva. Isso nos ajuda a ter técnicas para evitar o efeito telefone sem fio, por exemplo. Eu quero contar uma história para os meus descendentes, que eles consigam lembrar ao longo das gerações e que a história não fique muito deformada com o tempo. Então, o que eu posso fazer? Posso inventar rimas, posso inventar ilustrações, inventar constelações para contar historinhas, de forma que a informação se preserve da melhor forma possível. Também tentativas de explicar como as coisas funcionam, né? As pessoas têm que se organizar, pensar, por que o sol nasce? É porque tem um Deus que tem uma carruagem que vai puxando o sol ao longo do dia, né? Então, imaginando explicações. Negociação, né? Nós temos, às vezes, que argumentar com alguém, convencer a pessoa da nossa ideia. Às vezes, nós estamos querendo vender um produto, e nós queremos que o outro aceite que aquele produto é muito bom e queira comprá-lo. Então, nós temos que ser bons argumentadores. E nós temos também soluções de problemas, de outros tipos de problemas práticos, como contagem, medição de riquezas, medição de distâncias, mapeamentos, assim por diante, né? Construção de coisas exige arquitetura, engenharia. E o que fazer censo de população? O que essas coisas têm de especial? Simples. A gente tem como testar se a nossa solução, se as nossas ideias foram boas ou não. Veja, solução de problemas práticos proporcionou testabilidade. E quando a gente tem como testar se o método da gente é bom ou não, se funciona ou não,
a gente tem como aperfeiçoar esses métodos. E isso é uma coisa que vem acontecendo na humanidade há milhares de anos. Só que de uma forma não tão intencional. As pessoas trabalham com pedacinhos disso, como a maioria das pessoas fazem hoje em dia, né? Separam o conhecimento em vários fragmentozinhos, usam umas ferramentas muito ruins, umas mais ou menos, umas muito boas, e fica por isso mesmo, né? Olha só, algumas características importantes dos métodos de estudo: efetividade, eficácia, eficiência e confiabilidade. Olha só, efetividade, eficácia e eficiência não parece tudo a mesma coisa? Mas efetividade é quando, digamos, eu quero resolver um problema, eu quero tomar alguma atitude que resolva um problema. A efetividade tem a ver com ser efetivo, com fazer aquilo que tem que ser feito para resolver o problema. Ou melhor, não desperdiçar recursos com coisas que não interessam para resolver aquele problema. Eficácia. E a minha solução realmente resolve o problema? Se resolve, ela é eficaz. Eficiência, o que é? Resolver da melhor forma possível, ou com o mínimo possível de recursos, com pouco esforço eu faço muita coisa, isso é eficiência. E confiabilidade, ou seja, se eu aplicar esse método, eu sempre vou conseguir o resultado? Sempre vai resolver o problema? Então, se ele consegue consistentemente funcionar, então dá certo. Por exemplo, quando eu lecionava, eu lecionei no Instituto de Matemática da Universidade Federal do Instituto de Física, e uma das coisas que eu fazia era permitir aos alunos escolher qualquer método que quisessem, a menos que a gente estivesse trabalhando com um método específico, quisesse exercitar aquele método, eu propunha problemas e os alunos imaginavam formas de resolver, inclusive nas provas isso. Então, vamos reunir métodos aqui e chegar na solução do problema. E, frequentemente, cada prova era completamente diferente das demais. Cada aluno bolava suas próprias soluções. E eu tinha que acompanhar a viagem toda. E a parte do desenvolvimento valia 90% da nota e a parte dos resultados valia 10%. Por quê? Porque se eu sei desenvolver direitinho, mas eu cometi um equívoco ali, eu posso corrigir aquele equívoco se eu revisar. Agora, se eu cheguei à resposta certa por um método errado, nesse caso, nem os 10% valia, era 0 naquela questão. A menos que tivesse uma parte correta e uma parte errada, né? Daí era proporcional. Mas, assim, chegar a um resultado correto por um método errado é errado. E como é que eu sei que o método é correto ou não, se eu testo o método pelo resultado? Aí entra a confiabilidade. Se um método funciona uma vez, por acaso, e depois não funciona mais, então o método é errado. Ele tem algum erro interno, alguma inconsistência. E na matemática nós temos uma infinidade de maneiras de testar isso. Bom, esses métodos que se destacaram nessas 4 características, efetividade, eficácia, eficiência e confiabilidade, mais tarde, principalmente os gregos, né, reconheceram nisso uma coisa que a gente chama de matemática. Então, eles têm alguma coisa em comum. Infelizmente, o que as pessoas conhecem de matemática em geral são os números, né? Até porque números são uma coisa mais fácil da gente trabalhar, né? Uma coisa que a gente aprende a fazer continhas de uma forma mecânica. E eles tiveram um papel muito importante ao longo da história, continuam tendo um papel importante na pesquisa, mas agora eu digo uma coisa para vocês: quase nada na matemática em si, não estou falando do conhecimento humano, estou falando do que existe para ser descoberto, mas o conhecimento humano também tem uma boa amostragem disso. A gente consegue saber coisas sobre o que a gente não sabe através de teoremas, tá? Mas o ponto é, quase nada na matemática tem a ver com números ou fazer contas. Tá? Então, isso é importante ter em mente. Agora, então, de onde vem a palavra matemática? Ela vem da palavra mathema, em grego. Os gregos se deram conta, né, que a matemática abrangia tudo isso. Do grego mathema,
Conhecimento no sentido do que existe para ser conhecido, não no que nós conhecemos. O que nós conhecemos é isso aqui, ó, gnosis. Isso é entendimento, ou seja, a maneira como a gente organiza a informação na nossa cabeça. Existe uma outra coisa que é a sabedoria, né, que é a sofia. Sofia, então, é a ideia de que nós possamos tomar as melhores decisões na vida. Então a gente tem a palavra filosofia, por exemplo, que é amor, que é apego, que é amizade pela sabedoria. Na prática, o que nós fazemos em filosofia é entendimento coletivo. Na verdade, nós estamos considerando todas as questões que a gente consegue imaginar no âmbito filosófico, tenta organizar esse conhecimento da forma mais sistemática possível e levantar questões importantes e tentar encontrar respostas a essas questões, né? Mas isso é a organização do nosso entendimento. O conhecimento, nesse sentido aqui, seria máthema, que abrange coisas que nós não sabemos ainda. Bom, agora eu vou passar um pouco mais rapidamente, porque o tempo está avançado, porque eu quero me concentrar mais na prova depois da existência de Deus, não tanto nessa parte aqui. Mas essa parte é importante para a gente pegar um contexto. Bom, Roger Bacon viveu no século XIII e começou a se dar conta, ele fez uma análise assim, das diversas áreas do conhecimento, que chamava ciência naquele tempo, muitos ainda chamam, e chegou à conclusão de que poderia resumir todo o conhecimento a 4. Tem gente que chama isso de reducionismo hoje em dia. Existem várias ideias bem erradas sobre reducionismo, que são propagadas também na literatura da filosofia da ciência, e a gente tem que tomar cuidado. Infelizmente, não dá tempo da gente se aprofundar nisso agora, mas a questão é que é possível, sim, sistematizar todas as áreas do conhecimento em umas poucas, e ele concluiu que dessas, a porta e a chave é a matemática. Isso aqui é a opinião de Roger Bacon, não confundir com Francis Bacon. Tá? Francis Bacon também tinha ideias parecidas, mas ele viveu muito tempo depois. Ele então sugeriu que nós devemos colocar os fundamentos do conhecimento como um todo na matemática. Agora, será que tem cabimento isso que ele disse? A matemática não é tão restrita, eu vou fazer continhas, como é que eu vou representar aí a emoção, a crença, a predisposição, as decisões, a experiência emocional que a gente tem? Eu sinto o cheiro de uma flor, né? Isso é abrangido pela matemática? Que conta a gente faz para chegar nessas coisas, né? Na verdade, as pesquisas mais recentes têm confirmado essas propostas de Bacon. A gente tem, sim, conseguido tratar matematicamente de cada área do conhecimento. Nós descobrimos que a gente consegue aplicar matemática em qualquer assunto e também descobrimos mais uma coisa. Qualquer assunto que a gente escolher, se a gente se aprofundar demais, a gente recai na matemática. Essa figurinha aqui é uma ilustração de um pedacinho do nosso sistema nervoso central. Isso aqui é o corpo de um neurônio. Neurônios funcionam assim. Eles recebem sinais de vários outros neurônios. Cada neurônio recebe muitos sinais. Ele faz um cálculo com todos esses sinais que ele recebe. Cada sinal desse é um vetor com 3 números. Ele faz um cálculo com esses valores todos, produz um resultado e envia esse resultado pelo seu axônio, que é passado adiante para outros neurônios. As conexões entre neurônios chamam-se sinapses, e essas têm propriedades especiais, têm pesos, elas têm região de sensibilidade, e isso, mexendo nisso aí, a gente consegue ter o nosso treinamento, a nossa memória, e fazer o processamento que a gente faz para ter emoções, para raciocinar, para controlar as funções do organismo, né? Tudo isso são cálculos matemáticos feitos pelos neurônios, automaticamente. Trilhões de cálculos por segundo. E isso aqui usa uma parte da matemática bem restritinha. E só essa partezinha já dá conta de toda a experiência humana. Claro que alguém pode dizer assim, não, peraí, isso é uma visão materialista, né, do cérebro, né? Cérebro e mente são coisas separadas, são coisas diferentes. Verdade, a mente
é uma camada de software. Isso que a gente está vendo é o hardware. Mas é o hardware que nos mostra como esse software funciona, né? Agora, notem essa foto aqui, né? Vocês conseguem imaginar em que região do mundo vive essa pessoa? Pelos traços ou não? Pode ser América do Norte, pelo menos descendente de europeus, né? Deve ser, né? Na verdade, essa pessoa não existe. Isso é um modelo matemático. Só para vocês terem uma ideia da... Eu podia mostrar para vocês aqui, tem um vídeo que eu organizei esses tempos, que eu selecionei de coisas da internet, mas são modelos matemáticos que a gente olha, tem a impressão que está vendo o mundo real ali. Só para dar para vocês uma ideia da abrangência da matemática, né? Só uma pálida ideia. Agora, isso, com o conhecimento atual de matemática, a gente faz isso e muito mais. Agora vamos avançar um pouquinho no tempo para o século XV, tá? Início do século XVI, Leonardo da Vinci. Ele era um homem que estava em todas as áreas do conhecimento, né? Um gênio. Nenhuma investigação humana pode ser chamada de verdadeira ciência se não pode ser demonstrada matematicamente. Foi na mesma época em que havia uma profecia de Daniel dizendo que o conhecimento ia progredir, para que as profecias fossem entendidas. Nessa mesma época começaram a acontecer essas coisas. As pessoas começaram a se dar conta que precisava de usar métodos melhores para estudar a Bíblia e a natureza. E eu estou mostrando para vocês aqui o lado da natureza. Na verdade, essa ideia de Da Vinci e voltando aqui a de Roger Bacon, ele estava estudando as coisas num contexto de estudos bíblicos e como isso se aplica ao conhecimento da natureza, né? Ele era um estudioso, né? Leonardo da Vinci já estava aproveitando aquelas ideias, né, e chegou a essa mesma conclusão por razões práticas. Agora, Galileu, ele conseguiu dar um fecho a isso aí e colocar a engrenagem em andamento. Então, notem, ele cria que Deus criou o universo. E ele falava muito de como a Bíblia nos instiga a estudar a natureza. Só que ele entendeu em várias passagens, não dá tempo, infelizmente, da gente passar por todas agora, ou né, mesmo por muitas, por algumas que seja. Ele chegou à conclusão de que a Bíblia nos ensina a ler o livro da natureza. Só que ler não é meramente contemplar o resplendor das estrelas. Então ele comparou a natureza, o universo, tudo que existe, a um livro escrito por Deus. E note o que ele disse, a filosofia, a verdadeira filosofia, está escrita nesse grandioso livro que está sempre aberto à nossa contemplação, e eu me refiro ao universo. Só que ele não pode ser entendido sem que a gente primeiro aprenda a língua e conheça os caracteres com os quais esse livro está escrito. E ele disse assim, está escrito em linguagem matemática. Seus caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Na verdade, são mais coisas da matemática do que figuras geométricas, na verdade. Hoje a gente sabe disso. Sem as quais é humanamente impossível entender sequer uma de suas palavras. Sem esses caracteres, fica-se a vagar por um labirinto escuro. E uma coisa que a gente constatou depois disso aí, foi o seguinte, se bem que na época já tinha uns indícios disso, já havia. Mas, quando se trata de assuntos que saem um pouquinho do cotidiano humano, a nossa intuição tende a falhar miseravelmente. E a nossa filosofia se baseia na nossa intuição, o que a gente entende das coisas, o que a gente organiza. Então a gente encontrou falhas graves no conhecimento, que eram tidas como verdades absolutas durante milênios no pensamento filosófico. E a gente teve que abrir mão daquelas ideias, a gente teve que descartá-las, porque a matemática nos disse que era diferente, e quando a gente foi testar na natureza, a gente viu que realmente era bem diferente do que a gente pensava. E sem conhecer esses caracteres, então, Galileu diz que a gente fica como a vagar no labirinto escuro. E Galileu também falou na ciência abertamente como um método de demonstração e raciocínio. Quando fala em demonstração, está pensando em teoremas, como falou Da Vinci, né?
Só que ele disse assim, quanto mais um método é perfeito, menos seguidores ele terá. E a gente vê isso, né? Quantas pessoas odeiam matemática, né? Matemática não é nada popular entre as pessoas. Agora, notem um conceito paralelo de ciência também, que já existia, mas que se intensificou mais com a teoria de Darwin. Nós temos a sociologia humanista. O que é humanista? Que não é assim que preza pela humanidade, não é nesse sentido, não é humanitário, né? Isso aqui, humanismo, é colocar o ser humano no centro. Então, o que interessa é o ser humano e tudo gira em torno dele. Se existe alguma coisa além, não interessa, né? Naturalismo filosófico, o que é isso? Só existe o mundo natural, não existe nada sobrenatural. Isso é o naturalismo filosófico, né? Então a gente desenvolve uma filosofia, toda uma linha de filosofia em cima disso. Naturalismo metodológico. Nos meus métodos de pesquisa, eu só posso usar elementos da natureza. Eu não posso apelar para divindades, por exemplo. Isso é naturalismo metodológico. Só que tem um outro fator místico aqui no meio que as pessoas normalmente não se dão conta. Tipicamente, as pessoas partem de uma visão racionalista e desembocam no misticismo, às vezes sem se dar conta, mas acaba sendo consequência de outras coisas. Isso aqui daria para a gente ficar horas falando só sobre esse ponto, porque tem muita coisa por trás disso. Mas o ponto é que, nesse contexto, nós temos paradigmas e especulações. Alguém aqui já ouviu falar de Thomas Kuhn? Ninguém? Bom, Thomas Kuhn é um dos filósofos da ciência, né, o mais recentes aí, do século XX. E ele propôs que a ciência funciona por meio de paradigmas. As pessoas têm crenças, métodos de estudo, maneira de trabalhar, e isso muda de tempos em tempos, né? Só que, na verdade, isso acontece no âmbito do que eu chamaria de falsa ciência, tá? Temos muitas especulações que aí, nesse contexto, são chamadas de teorias. No contexto do que eu chamo de ciência de verdade, o que os pioneiros chamavam, e que eu redescobri estudando esses artigos, nós temos outras coisas bem diferentes. Nós não chamamos especulações de teorias. Pode chamar até de hipóteses, mas teoria não. Nós temos o que ali? Basicamente, ensinamentos bíblicos sobre como funciona a natureza, sobre a universalidade das leis, sobre a forma sistemática e rigorosamente lógica com a qual Deus criou e mantém o universo. Isso inspirou e deu dicas de onde na natureza as pessoas deveriam procurar coisas. Então, esses ensinamentos bíblicos e mais características do mundo físico, reunidos com critérios de eficiência, nos leva a quê? Princípios matemáticos. E esses é que estão na base da verdadeira ciência. Só que aí acontece um pequeno problema. A gente consegue provar matematicamente que a matemática é transcendente à natureza. Ou seja, matemática e naturalismo não são compatíveis. E agora? Eu estou usando um método que transcende ao naturalismo. E esse é a base da ciência. Isso me diz que ciência e naturalismo não funcionam, mas funcionam aqui nesse nível, se basear a ciência em filosofia. Mas era justamente os problemas filosóficos que se tinha antigamente que estava sendo resolvido pelos pioneiros. Então, que conclusões a gente chega estudando essas coisas por essa perspectiva? Que ciência é um conjunto infinito, ou seja, eu não sei quase nada deles, conheço alguns métodos, mas é um conjunto infinito de métodos matemáticos que podem ser usados para aprofundar-se em qualquer assunto. Apesar de nós conhecermos poucos desses métodos, eles já são em número tão grande, em quantidade tão grande, envolvem tanta coisa, que uma pessoa só estudando isso intensamente ao longo de toda a sua vida, ela não daria conta de uma das áreas da matemática. Só para vocês terem uma ideia, né? E a gente tem aplicado efetivamente a todos os assuntos e funciona. Bom, outra coisa, então, primeiro, se a gente considerar que a ciência foi descoberta na Europa diante daquelas ideias que eu coloquei ali, e não ideias como David Hume, por exemplo, que tinham Immanuel Kant, por exemplo, eles tinham ideias muito distorcidas dessas coisas. Então, eles não acompanharam esse tipo de revolução. Agora,
A ideia da ciência veio de um pensamento cristão, né? Bom, agora, dentro do contexto da ciência, veio a descoberta do cálculo. Notem só, a ideia dos pioneiros da ciência. Deus usou matemática para criar tudo. A pesquisa científica seria tirar vantagem disso para estudar. Os conhecimentos matemáticos necessários estão na própria natureza. Newton, bom, aí entra Newton. Ele resolveu colocar em prática. Leonardo da Vinci já tinha sugerido que deveria começar a estudar pela mecânica, né? Que era mais fácil. E Newton tentou fazer isso e descobriu que não tinha conhecimento matemático suficiente. Só que dentro das premissas da Revolução Científica, o conhecimento matemático estava na natureza. Newton foi lá ver o que exatamente estava faltando. Com isso ele descobriu uma coisa chamada cálculo diferencial e integral. Isso abriu as portas para as leis da natureza, para a gente estudar as leis da natureza, melhor dizendo. Porque isso permite equações diferenciais. Deixa eu ver se eu explico aqui o que é. Não. Só rapidinho. Uma equação é uma igualdade, né? A gente coloca de um lado uma coisa, do outro lado outra, elas têm que ser iguais. Bota x mais 1 igual a 5. Isso significa, existe um número que somado com 1 dá 5. Que número é esse? 4, isso. Isso que vocês fizeram foi resolver uma equação. E resolver essa equação significa achar a incógnita. A incógnita é a parte que a gente não conhece. Então vocês descobriram que o x ali, essa incógnita, é 4. Essa é a solução da equação. Existe um outro tipo de equação, que é a equação diferencial. Que em vez de dar um número, a solução não é um número, é um comportamento, é uma função, pode ser uma forma, pode ser coisas que acontecem ao longo do tempo. E ela pode ter uma das formas de expressar, pode ter uma carinha assim, ó. Isso aqui, ó, o que é isso? Isso aqui é uma função de x. O que é uma função? Vocês podem pensar assim como uma maquininha, né? Eu jogo alguma coisa lá dentro, ela faz alguma coisa e dá um resultado. Tá? Então eu jogo um x ali dentro, ela faz uma continha e me dá um número como resultado. Tá? Agora, quando a gente coloca essa linha aqui, significa assim, ó. Essa aqui é uma outra maquininha que eu construí a partir dessa, só que essa aqui me dá a taxa de variação da primeira. Então, se eu colocar o 2 ali, ele vai dizer qual era a taxa de variação da f naquele ponto 2. Taxa de variação é, por exemplo, a população, né? Quantas pessoas nascem, menos quantas pessoas morrem por ano. Isso é uma taxa de variação. Tá? Está variando a população. Quando eu coloco duas linhazinhas aqui, dessas duas linhas, significa taxa de variação da taxa de variação. E a gente consegue formar equações sem conhecer esse f, eu não sei que função é essa. E a gente tem técnicas de resolver isso. E a resolução corresponde a descobrir que função é essa. Tipicamente não é uma, mas são infinitas funções. Isso significa que a gente está descrevendo infinitos comportamentos. E é isso que as leis físicas fazem. E aí uma coisa muito importante, sem conhecer equações diferenciais, é impossível conhecer leis físicas a fundo. Porque as leis físicas são expressas dessa forma, elas têm as características de equações diferenciais. Então, se vocês não forem usar equações diferenciais, vão ter que usar outra coisa equivalente que vai dar o mesmo trabalho para estudar, né? Então, mesma coisa. Agora, olha só essa beleza de simbologia aqui, né? Acho que o Rodrigo diria que isso aí é arcadiano antigo, né? Ou hieroglífico, talvez. Mas isso aqui, na verdade, é uma fórmula de Newton, traduzida de uma determinada maneira para funcionar no mundo quântico. Isso aqui é uma equação que a gente chama de equação de Schrödinger. É uma das leis da natureza, né? Aproximada. Mas com essas coisas, a gente consegue representar, a gente conseguiu descobrir a estrutura do átomo, descobrir os orbitais atômicos, como funciona a química, as ligações moleculares, todas as propriedades da química a gente obtém, na verdade, de equações assim das leis físicas. E isso graças ao cálculo, né? Só que tem mais, a gente conseguiu penetrar em coisas que a nossa mente não consegue. Então, às vezes, vocês veem lá um pesquisador, né? De repente eu apresento para vocês aqui, olha, tem tal coisa assim, assado. E às vezes as pessoas ficam assim, puxa, como é que é possível lidar com isso, né? As pessoas devem ser muito inteligentes. Na verdade, é porque tem métodos muito bons, né?
os métodos conseguem levar a gente a níveis que a nossa própria capacidade mental não permite, mas os métodos levam a gente lá. Bom, e a gente tem descoberto essas coisas por causa da crença de que Deus criou tudo matematicamente. Tá? Isso foi o que fez a diferença. Tá. Então, agora vamos ver aqui o que nós vimos até aqui. Ó. No século XVII, a Revolução Científica ganhou forma. Galileu apresenta a ideia de que Deus escreveu o universo com caracteres matemáticos. Galileu definiu ciência como uma metodologia de representação. Então, se ciência é isso aí, física não é ciência. Física é uma área de estudo, só isso. Ciência é o que eu vou usar para estudar física. Ou eu posso não usar ciência para estudar física, eu posso usar filosofia. Ou eu posso usar meu senso comum, minha intuição, né? Mas ciência, então, são os métodos, não a área. Então, os métodos a gente aplica em qualquer coisa. Pode aplicar em sociologia, em psicologia, em teologia, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Bom, Newton, então, conseguiu desenvolver a primeira teoria realmente científica da natureza com base nisso, né? Agora, olha só. No século XVIII, se ampliaram as linhas de pesquisa por causa disso. O pessoal começou a descobrir que aqueles métodos matemáticos que Newton propôs e mais outros que a gente deriva dali, permitem fazer coisas incríveis. E eles conseguiram, a partir desse conhecimento matemático, chegar a uma coisa que eu achei muito genial, talvez a maior descoberta científica, uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos, foi o que Maupertuis fez. E ele partiu de princípios metafísicos extraídos da Bíblia e descobriu a lei das leis da natureza. Olha só o que aconteceu aqui. Notem que a matemática em si, os métodos, não dependem da filosofia, da crença da gente. Mas a filosofia pode nos ajudar a procurar coisas ou ocultar coisas da nossa vista. Então, a gente, escolhendo a boa filosofia, isso é muito valioso, né? Agora, olha só, princípio da ação mínima. Maupertuis estava analisando argumentos contra e a favor da existência de Deus. E ele achou todos muito fracos, de ambos os lados. E ele diz assim, olha, que teria que ter uma outra maneira de verificar se Deus existe. E uma forma seria o seguinte: será que a partir do que a Bíblia ensina sobre Deus, seria possível deduzir coisas quantitativamente, de uma forma que eu possa medir com precisão na natureza, e os resultados darem sempre corretos? Então ele propôs isso, e ele disse que ele encontrou. E esse resultado ainda guia a pesquisa científica mais avançada que existe hoje em dia. Ontem fizeram uma pergunta sobre teoria das cordas, a gente usa isso em teoria das cordas, isso que o Maupertuis descobriu. E olha só, então a proposta dele foi isso: eu parto da existência de Deus, mas não qualquer Deus, não é Thor, não é Odin, não é Zeus, parto do Deus da Bíblia, como descrito lá, e tento obter fatos observáveis com isso. Será que é possível? Ele diz que sim, ele descobriu uma coisa que chamou de princípio da ação mínima, que hoje em dia a gente pode expressar dessa maneira. Às vezes a gente coloca um S no lugar do A aqui, mas matematicamente é a mesma coisa, tá? Olha só, basicamente é o seguinte: a existência do Deus da Bíblia implica em otimização, porque o Deus da Bíblia é o criador de todas as coisas, ele é absolutamente perfeito, absolutamente poderoso. E ele é o autor das leis físicas. Então essas leis físicas têm que ser otimizadas. Mas na verdade com isso sim a gente consegue obter fatos observáveis a partir dessa equação aqui. Dessa equação a gente obtém as equações das leis físicas. A gente encontra ali de volta as leis de Newton, encontra a gravidade, encontra o eletromagnetismo, encontra assim por diante. Aquela equação gera equações genéricas de leis físicas, e dessa eu descubro isso aqui, por exemplo, isso aqui é relatividade geral, isso sai da equação de Maupertuis. Isso aqui é eletrodinâmica quântica,
tudo que vocês conhecem é fruto da eletrodinâmica quântica. Nós funcionamos por causa da eletrodinâmica quântica. A química é um caso particular de aplicação da eletrodinâmica quântica. Biologia também. QCD, o que é isso? Isso aqui é a dinâmica dos quarks, é cromodinâmica quântica. Como funcionam lá a matéria nuclear, as partículas nucleares, né? Tá aqui. Isso aqui é uma das coisas que a gente estuda em teoria das cordas. Também baseado no princípio da ação mínima. Só em teoria das cordas daria para a gente ficar falando horas aqui. Mas em cada uma dessas áreas aqui, o princípio da ação mínima de Maupertuis tem levado adiante a pesquisa. E isso veio, de novo, da Bíblia, a maior teoria de descoberta científica de todos os tempos. Então, aquela história, nós conhecemos 4% do universo, o resto é matéria escura. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam por leis, né? E as leis a gente tem maneiras de estudar bem profundamente. Bom, agora vamos para a última parte, que são os teoremas ontológicos. Puxa, eu não vi o tempo passar, está tarde já. Mas vamos ver se a gente consegue encerrar aqui. Ó. Isso aqui é a expressão do finalzinho, né, da conclusão final do próprio teorema ontológico. E o que é isso? É um teorema matemático que prova que Deus existe. Isso aqui, traduzindo essas expressões, ó, T4 significa só teorema 4. Tá? Aqui diz assim, necessariamente existe alguma coisa que é Deus. Existe alguém que é Deus. Tá? Isso aqui é a conclusão do teorema. Mas assim, uma coisa importante para a gente distinguir é a diferença entre argumentos e teoremas. Um argumento é uma proposição que a gente faz, uma linha de raciocínio que a gente segue para chegar a alguma conclusão, certo? Então existe o argumento, aliás, vários argumentos ontológicos. Tá? Já teoremas também são assim, só que eles seguem rigorosamente princípios matemáticos, regras matemáticas, muito rigorosamente. Então, um teorema é um tipo de argumento, mas nem todo argumento tem o rigor de um teorema, né? E os teoremas, eles não dependem da nossa razão, eu não preciso entender como ele funciona. Eu consigo provar um teorema sem entender o que ele diz e sem saber como ele funciona. Isso é uma das coisas interessantes da matemática. Vamos ver aqui o teorema ontológico de Gödel como exemplo. Tá? Ontológico tem a ver com ontologia, que é a questão do ser, né? Uma coisa que se discute muito em filosofia, né? A essência do ser. Aqui, no caso, é o ser divino que a gente vai tratar, né? Então, se baseia em duas coisas da matemática. Lógica modal, um determinado específico tipo aqui, e uma coisa chamada lógica de predicados. Eu vou tentar passar rapidinho aqui, para a gente ter uma ideia. Tá? O que eu vou fazer para vocês é assim, ó, explicar para vocês alguns conceitos importantes, rapidinho, e depois dar só uma pincelada no teorema, vou mostrar ele aqui. Mas não vai dar tempo da gente se aprofundar nisso, até porque isso envolve coisas que até para matemáticos é difícil. Primeiro vamos ver o que é um predicado. Olha, ele viu 2 pássaros voando. O sujeito aqui é ele, né? O predicado é o quê? Viu 2 pássaros voando. O que é o predicado aí? É a parte da frase que diz alguma coisa sobre o sujeito, né? Então, olha só. Eu posso expressar isso da seguinte maneira. Eu boto o sujeito antes, que é o ele, o X eu estou chamando vai ser o sujeito, e P é o predicado. Então aqui, ó, essa frase está no formato X, depois P. Ó, ele, sujeito, predicado. Agora eu posso colocar na forma prefixa. P e colocar o Xzinho ali dentro. Isso aqui está com mais cara de função matemática, né? Na verdade, os predicados, aliás, tudo no português, tudo nas línguas, são elementos matemáticos, sem exceção. Então, o predicado é uma aplicação, uma função cuja imagem, cujo resultado é verdadeiro e falso. Imagina, eu jogo lá dentro do predicado um sujeito, ele tritura o sujeito e devolve um verdadeiro e falso, né? Se era ou não era, né? Agora já foi, né? Passou pelo triturador. A gente pode ter predicados e predicados, olha só. Viu 2 pássaros voando. Quem? Ele é o sujeito. Também disseram que viu 2 pássaros voando. Quem? Ele.
Então a gente pode dizer coisas de coisas, né? Ter características das características. Tá, esse é um dos conceitos que a gente precisa. O outro conceito é o axioma. Em filosofia, frequentemente se diz que axioma é uma verdade que ninguém contesta, uma verdade autoevidente. Em matemática, isso se chama desastre. Tá? Isso não pode... Tem matemáticos que trabalham com conceito assim. E o resultado é uma coisa inconsistente. Não se faz isso. Axioma, ele serve para delimitar contexto, para dizer do que a gente está falando. É para isso que serve axioma. Não é para estabelecer uma verdade universal. Na lógica modal, nós usamos vários axiomas. E o que esses axiomas fazem? Servem para dizer o que a lógica modal é e do que nós estamos falando. Quais são os elementos que a gente está usando para definir as coisas. E a lógica modal é uma parte da lógica, né, da lógica matemática, né, em que nós trabalhamos com possibilidades, com necessidades, ou seja, com o que é necessariamente verdade, o que é possivelmente verdade, o que é verdade numa situação não em outras, né? Então, necessariamente verdade nós representamos por esse quadradinho, possivelmente verdade por esse losango, tá? Mundos de possibilidades. Eu posso imaginar um mundo em que o Brasil ganhou de 7-1 da Alemanha. E outros em que isso não aconteceu, né? Então a gente tem mundos de possibilidades, né? Quando a gente tem a gente está falando de mais de uma coisa, digamos, eu estou falando de A e B. Aqui é futebol, aqui é política. Então a gente vai separar em mais mundos. Tá? Então se eu tenho duas coisas para testar verdadeiro e falso, tenho 4 mundos, e assim por diante. A gente trabalha com isso na lógica modal. Tá? Uma expressão estranhinha assim significa: essa afirmação A é verdadeira no mundo alfa do modelo M. O modelo é um conjunto de mundos que está organizado de uma determinada maneira. Tá? Isso aqui eu já expliquei. Desculpe, minha voz está muito ruim. Agora vejamos. Esse aqui é o teorema ontológico. Ó. Leiam aí e tirem suas conclusões. Ó. Vou esperar um pouquinho aqui. Tá, mas notem o seguinte, ó. Vamos só tentar traduzir um pouquinho desses hieróglifos aqui, só para a gente ter uma ideia do que isso aqui trata. A é de axioma, tá? T é de teorema, D é de definição. Então, o que é um axioma? É um item de uma definição. Vários axiomas juntos fazem uma definição. Quando eu tenho uma coisa que eu digo, ela em si é uma definição, é que ela é uma definição que é feita de um axioma só. Aí a gente chama ela de definição. Por sinal, esse D1 aqui é definição de Deus. Tá? Isso não significa, eu dominei Deus, agora eu sei tudo sobre Ele. Não, eu só estou dizendo para que lado fica. Ó, Deus é aquele sujeito lá. Ó, é isso que a gente está fazendo aqui. Tá? Não estou esgotando Deus, é impossível. Aliás, isso aqui nos mostra, na verdade, se a gente vai estudar as consequências disso, nos mostra que Deus é inesgotável. Ele é uma infinidade de infinitos. Bom, esses axiomas aqui, o A1, A2, A3, A4, A5, estão definindo essa coisinha P aqui, que é um predicado. Tá? Predicado define as perfeições absolutas. Tá? Por exemplo, esse primeiro axioma aqui me diz o seguinte: se alguma característica φ, ó, esse símbolozinho aqui é a letra grega φ, tá? Isso que está dentro entre parênteses aqui. Se alguma característica φ é uma perfeição absoluta, e se ela implica noutra coisa psi, então essa outra coisa também é uma perfeição absoluta. Então, perfeição absoluta é uma característica que é absolutamente boa, absolutamente perfeita. Tá? Aqui eu estou dizendo que uma coisa não pode ser perfeita e imperfeita ao mesmo tempo. Absolutamente perfeita e absolutamente imperfeita ao mesmo tempo. E assim por diante. Nós vamos seguindo com isso e vamos definindo o que é uma perfeição absoluta de forma matematicamente rigorosa. Aqui nós definimos Deus. Deus é o ser que tem todas as perfeições absolutas. E outra, ser
ser Deus é uma perfeição absoluta. Isso que define P, né? Só dessa parte inicial aqui a gente consegue provar que talvez, que é possível que exista Deus. Isso é o teorema do não ateísmo que a gente diz. Você pode ser agnóstico, mas a matemática te proíbe de ser ateu, de afirmar que Deus não existe. Então, T2 é o teorema do não ateísmo. O agnosticismo ainda está permitido. Bom, aqui está definido o que é uma essência, e a gente consegue provar que a característica ser Deus é uma essência. Também define o que é ser essencial, mas é só para dar a vocês uma ideia dos elementos. O ponto é que no final, aí nós chegamos ao teorema teísta, né? Teísta, né? Não ateísta. Necessariamente Deus existe. Chega nisso aí. Agora a questão é a seguinte: como eu sei que esse teorema é confiável, se ele foi demonstrado correto, se isso aqui tudo é consistente? Isso foi examinado não só manualmente por matemáticos, mas também por softwares, em que a gente pode usar, porque a gente pode testar a prova de teoremas. E ele passou nesses testes. Eu vou mostrar um exemplo de artigo sobre isso, artigo acadêmico, né? Tá. Agora vamos ver o seguinte: se existe esse teorema, como ainda existem ateus? Aí a gente pode pensar, não conhecem o teorema. Aí eu afirmo o seguinte: existem ateus que conhecem o teorema. Então, o que está errado com essa figura? Bom, notem o seguinte: existem críticas ao teorema, nem todo mundo aceita. Então, as principais críticas estão no conceito de axioma. Como assim? As pessoas leem os axiomas, tipicamente da versão errada da lógica modal, por sinal, tá? Mas eu nem quero entrar muito em questão nisso. Mas eles dizem assim: olha, eu não concordo com esse axioma aqui. Então, isso não é uma verdade autoevidente para mim. Então, para mim, isso elimina o teorema. Ok, mas está usando o conceito de verdade autoevidente. Não é isso que axiomas fazem. A gente tem que ver que os axiomas estão delimitando o conceito. E quando você realmente examina aqueles axiomas usados na lógica modal, que serve de base para isso, mais os axiomas definidos ali no teorema, a gente vê que não, que aquilo ali simplesmente está delimitando contexto e o faz de uma forma consistente. Então não tem isso de concordo, não concordo. Não, ele só está definindo um contexto. Então esse primeiro item é por ignorância, tá? Então esse aqui não vou nem gastar muito tempo com isso. O segundo é falácia de Epicuro. Falácia de Epicuro é uma coisa que muitos filósofos por aí usam, gostam muito. É um argumento, não é um teorema. E tipicamente se usa para já encontrar algum erro no axioma. Um autor de um artigo que examinava o teorema de Gödel dizia assim: olha, a existência de Deus é incompatível com a existência do mal. E o mal existe, portanto Deus não existe. Então tem que ter alguma coisa errada com esse teorema. Ele começava assim. Bom, só que isso, na verdade, é uma falácia, tá? Vamos só ver um pouquinho mais ou menos do que se trata isso. Diz assim: Deus é bom e onipotente por definição. Ok, tudo bem. Agora, se Deus é bom e não elimina o mal, então ele não é onipotente. Então ele quer, mas não pode. Então ele não é onipotente. Agora, se Deus é onipotente e não elimina o mal, então é porque ele não quer. Então ele não é bom. Agora, o mal existe, então Deus não existe. Certo? Parece lógico, né? Então, muita gente fica convencida com esse argumento. Mas ele tem tanto furo que parece uma peneira, né? Se a gente para examinar isso tecnicamente. Olha só, primeiro erro, o erro que mais me chama a atenção aqui, é o conceito de onipotência. Tem gente que pensa, onipotência é poder fazer absolutamente qualquer coisa. Ah, é? Então, será que Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Tão pesado que ele não pode carregar? Se ele pode, ok, então ele não poder carregar a pedra mostra que ele não pode tudo. Mas e se ele não criar essa pedra, então ele também não... Se ele não pode criar essa pedra, então ele também não é onipotente.
Que está errado aí o conceito de onipotência. Onipotência é o poder máximo, máximo lógico. Não é o poder de fazer coisas absurdas, fazer coisas que impliquem não fazer as coisas, por exemplo. Isso não é esse tipo de poder. É poder máximo. E esse é o poder de Deus. Isso já desmonta uma parte importante do argumento dele. Outra coisa, ele está ignorando aspectos fundamentais do problema, que é o livre-arbítrio, tempo para eliminar o mal. Então, se a gente vai estudar a Bíblia, Deus respeita o livre-arbítrio, Ele respeita mais o nosso livre-arbítrio do que a nossa vida. Então, se nós escolhemos fazer o mal, Ele respeita isso. Agora, Deus não permite que o mal dure para sempre, segundo o cenário bíblico. Ele diz que está resolvendo o problema sem violar o livre-arbítrio, mas dando às pessoas uma oportunidade para que elas se arrependam e não sejam destruídas junto com o mal. Então, Deus destrói o mal, sim, mas não imediatamente. Então, isso ele não leva em conta no argumento, né? Tá, agora vamos a um outro item que eu tinha mostrado antes ali, que é o colapso lógico. Esse aqui é talvez o mais forte objeção contra o teorema de Gödel ontológico. Colapso lógico é o seguinte: se uma coisa é verdade, numa situação é verdade em todas. Assim, do nada. Então eles dizem que essa lógica modal que Gödel usou sofre desse mal. Na verdade, não. Não tem nenhum dos axiomas dessa lógica, dessa versão, necessária para o teorema ontológico que tenha essa descrição, esse postulado. Agora, isso aqui é o colapso lógico. Só que no teorema não acontece esse tipo de coisa. Não é assim, qualquer coisa, para qualquer verdade que for local, ela vai ser universal também. Isso seria colapso lógico. O que nós temos é uma outra coisa. Notem que não existe nada disso aqui. A coisa mais parecida que nós temos, aqui é o axioma 4. Ó. Notem, se Φ é uma perfeição absoluta numa situação, ela é uma perfeição absoluta em todas. Parecido, né? Mas isso não é colapso lógico. Por quê? Porque eu estou definindo perfeição absoluta. E absoluta significa o quê? Que vale sempre, em qualquer situação. Por isso que isso está sendo dito aqui, né? Isso não é colapso lógico naquele sentido. Então, olha só, então uma característica da perfeição absoluta, qualquer coisa absoluta que a gente quiser definir, vai ter essa propriedade, mas não é tudo. Tá, então vamos tentar encerrar logo. Aqui é o artigo, aquele que o Michelson mostrou ontem também, mas aqui tem as referências depois, se vocês quiserem ver, e ele tem mais referências de como foi validado esse teorema. Né? E aí vamos encerrar aqui, é o seguinte, ó. Primeiro, filosofia é nossa organização de conhecimento. Essa organização falha com frequência quando não se apoia em elementos matemáticos. E nós temos visto inúmeros exemplos disso. Sempre que a linha... Olha aqui, isso aqui sempre aconteceu. Ó. Sempre que uma linha filosófica discordou da matemática, a linha filosófica estava errada. Isso acontece inúmeras vezes. Não faz sentido, a matemática discorda muitas vezes dos matemáticos. Então não é que o matemático é melhor que o filósofo. Somos todos iguais. E os matemáticos gostam de filosofar também. O ponto é que o nosso pensamento intuitivo tem limitações que a matemática não tem. Né? Não faz sentido negar um teorema com base num argumento filosófico, porque os argumentos filosóficos costumam ser muito furados. Né? Ter muitas... Digamos, não que sejam errados, mas eles têm pontos em que a pessoa pode se enganar facilmente sem perceber. E aí, então, o teorema ontológico de Gödel não apenas prova que Deus existe, mas permite estudar seus atributos. Como assim? Vocês viram alguma coisa disso aí? Na verdade, sim, olha só. Aquele predicado P que eu estava definindo ali, ele é um detector de características de Deus. Então a gente consegue estudar infinitas características de Deus usando aquele predicado. E como é que eu sei quando uma coisa se encaixa no predicado ou não? Pelos axiomas. Então a gente consegue estudar infinitas características específicas do caráter de Deus através desse axioma. Então, a ciência não só consegue estudar a Deus, ela consegue nos dar infinitas informações sobre Ele.
A existência de teoremas ontológicos válidos, não é só o de Gödel, tá? Eu mostrei um exemplo só, implica que ateísmo é incompatível com ciência. Então, um ateu não pode ser cientista? Claro que pode. Os métodos da ciência vão funcionar independentemente da crença das pessoas. Vão funcionar. Então, o cientista pode ser ateu. Agora, a ciência em si, ela traz também esses elementos matemáticos que provam que Deus existe. Então, isso é incompatível com o ateísmo. Agora, a ciência depende da matemática. A ciência no sentido que nós estamos usando aqui. E a matemática é transcendente, e a gente consegue provar isso. E a ciência, como a ciência é dependente da matemática, a matemática é transcendente, ela não cabe no naturalismo, a ciência é incompatível com o naturalismo filosófico. E também até mesmo com o metodológico, porque eu não tenho como usar ciência e ao mesmo tempo me ater a métodos naturais, naturalísticos, porque matemática não é isso. E o predicado P, que eu tinha mencionado, né, um detector de atributos divinos. E aí uma coisa bastante importante também para encerrar aqui, a partir do teorema ontológico, a gente consegue deduzir aquele princípio que foi deduzido da Bíblia, que é o princípio da ação mínima, e chegar nos mesmos resultados. Então a gente tem elementos, na verdade, não só esse, mas outros também, para identificar o Deus do teorema ontológico com o Deus da Bíblia. As características divinas que a gente vê pelo teorema, elas não combinam com divindades em geral, mas sim com o Deus da Bíblia. E era isso. Obrigado.